o que é que podemos entender por obsessão? O que é que a gente pode refletir a respeito desse tema? Existe uma obsessão no contexto, na definição geral, na definição dos dicionários, e existe uma definição um pouco mais específica para a obsessão dentro da doutrina espírita. E eu gostaria de começar justamente falando sobre isso. Obsessão, no contexto geral do dicionário, é preocupação exagerada com alguma coisa, quando a gente se preocupa demais, por exemplo, ansiedade, já a preocupação, e a gente falando assim separadamente, a gente percebe o conceito de preocupação de uma forma melhor. Se preocupar é a gente se ocupar antes da coisa acontecer. Isso tem a ver com ansiedade. Então, a ansiedade é um tipo de obsessão, né? Apego excessivo a uma mesma ideia fixa, né? Compulsão, aquilo que a gente não consegue controlar e está sempre fazendo e repetindo, sabendo que não é muito legal para a gente também. Necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato. Impertinência, ou seja, é o famoso, do pessoal mais jovem, nada a ver, né? Impertinência. Você não tem pertinência com nada, mas não tem nada a ver, mas a pessoa continua insistindo naquilo. Ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Já está chegando mais perto da obsessão espírita. Ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes, né? E na psicologia existe, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é nada mais do que a neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivas e compulsivas, ou seja, uma compulsão que é definido na psicologia como uma patologia, uma psicopatologia, né? Então, rapidamente, o conceito de obsessão de uma forma genérica. Agora vamos ser um pouco mais específico. Sim, antes de mais nada, né? Será que isso é um problema que tem a ver com a nossa sociedade atual? Será que a obsessão é um problema da nossa sociedade? Sem sombra de dúvida, né? Nós sabemos que hoje em dia esse tipo de problemas que acontecem, em geral, alguém de alguma forma tem em algum grau. Então, tem tudo a ver com a nossa sociedade. É por isso que cada vez mais, por exemplo, as casas espíritas vêm sendo cada vez mais procuradas, porque é onde a gente consegue encontrar algumas soluções para esse problema. Mas no espiritismo, como é que é? Segundo Allan Kardec, o codificador do espiritismo, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticado por espíritos inferiores, que procuram dominar o obsediado. É a ação persistente que um espírito menos evoluído exerce sobre um indivíduo. E apresenta caracteres diversos, desde a simples influência moral da pessoa, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do seu organismo e faculdades mentais. Então, a obsessão, ela tem, na doutrina espírita, no conceito espírita de obsessão, que é um conceito mais específico, né, mais estrito sensu, ele é a influência que alguns espíritos impõem sobre outros, né, sobre outros espíritos, e que pode ir desde uma influenciação simples, uma coisa bem sem muita repercussão, até uma perturbação mais completa que deixa aquela pessoa que está sofrendo a obsessão descontrolada, sem controle mais pessoal. Então, vai de gradações desse extremo a outro extremo, tá? Mas é preciso ser médium para sofrer obsessão? Bom, não e sim, tá? O que nos vincula ao obsessor é a nossa afinidade moral. Então, para começo de conversa, mesmo que nós não sejamos médios ostensivos, nós temos a possibilidade de sofrer a obsessão por conta da nossa afinidade moral com aquele espírito
inferior. E como foi dito na definição anterior, segundo Allan Kardec, segundo a codificação, a obsessão é uma influência que um espírito impõe sobre outro. Tá? Então, e que esses espíritos geralmente são espíritos inferiores. Por quê? Porque que geralmente o espírito obsessor é um espírito inferior, um espírito não muito evoluído? Porque os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio. Né? Por mais que eles queiram nos ajudar, nos incentivar a nos desenvolvermos, ele sempre vai respeitar, ele vai chegar, vai nos dar uma orientação, vai nos inspirar para o bem, mas nós é quem escolhemos. Já o espírito inferior, ele pode não aceitar nosso direito de escolher. Se ele tiver uma influência muito forte sobre nós, ele pode impor essa influência dele a nós e nos tirar o controle de nossas próprias ações, né? Dependendo do grau de obsessão, dependendo do grau de vinculação que a gente tem. Então, essa vinculação, essa afinidade moral, ela é determinante para que a obsessão aconteça. Tá? Só que todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Então, é importante que a gente saiba também que é preciso ser médium para sofrer obsessão. De alguma forma, como todos nós somos médiuns, é por isso mesmo que nós podemos também ser obsediados, né? Independente de sermos médiuns ostensivos ou não. Existe também aquela mediunidade intuitiva, que às vezes a gente nem percebe, né? A gente recebe as intuições, nem sabe que foi uma intuição de outro espírito que nos deu, que pode ser boa, que pode ser má, né? E aí, essa intuição, com algum exercício, com alguma disciplina, a gente pode passar a perceber. Mas é algo que nem sempre a gente está atento. Nós que vivemos num mundo extremamente materialista, em que nós só damos atenção a esses 5 sentidos físicos que nós temos, muitas vezes deixamos passar desapercebido os sentidos espirituais, né? As influências, os toques, as intuições que os espíritos, sejam eles bons, sejam eles maus, nos trazem. Outra pergunta: nós também podemos ser obsessores? Nós também podemos ser obsessores? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. Se a obsessão é a influência de um espírito sobre outro, nós, como também somos espíritos, embora estejamos encarnados, nós só podemos ser obsessores. E a obsessão ela pode acontecer de um espírito para outro espírito, de um espírito para um espírito encarnado, para uma alma, ou de um encarnado para outro encarnado. O que mais a gente vê nesse mundo são pessoas que vivem sob a influência, sob a pressão, o domínio, né, de outras pessoas. O cancioneiro popular, por exemplo, ele nos traz muitos exemplos nas músicas populares dessa desejo de se libertar da influência de outra pessoa, ou coisas desse tipo, né? Eu não vou citar porque não vem nem ao caso, mas se a gente for atrás, a gente vai encontrar nas músicas populares muitas citações a esse respeito, sobre pessoas que são influenciadas por outros, são dominadas por outras, né? E a obsessão é o mesmo que possessão? A doutrina espírita não reconhece a possessão, no sentido estrito da palavra possessão, tá? Então, a gente vai ver isso com mais propriedade daqui a pouco, ok? Então, de uma forma geral, só para dar uma esclarecida a respeito de alguns detalhes sobre a obsessão que muitas vezes as pessoas se confundem. Por exemplo, essa questão de possessão, muita gente fala, não, aquela pessoa está endemoniada, está possessa, isso é uma obsessão. Não é bem assim, tá? Vamos só esclarecer um pouco isso mais para frente, ok? Vamos tratar então um pouco agora sobre os tipos, né, de obsessão. A obsessão simples, né, tanto a mais comum como a mais perceptível de alguma forma, é aquela que ocorre quando um espírito ou vários influencia a mente de uma pessoa com suas
ideias, mas de maneira tal que ela percebe conscientemente. A obsessão simples perturba, podendo causar constrangimento quando o médium inexperiente, por exemplo, exprime de forma desavisada pensamentos impróprios que não são seus, e somente se dá conta disso depois. No entanto, esse médium permanece senhor de si mesmo e reconhece quando fala ou age sob influência, sendo a ele possível, com estudo e disciplina, aprender a controlá-la. É como eu disse no início, a obsessão simples ela pode acontecer, em geral, a pessoa que sofre a obsessão, ela sabe que ela está agindo por sua própria vontade. Eventualmente, ela pode pensar que algumas ações são suas, quando são influências, quando são intuições, quando são algum tipo de influência de um espírito obsessor, mas, em todo caso, ela sempre estará agindo sob sua própria vontade. E aí a gente pensa muito a respeito da responsabilidade que nós temos. Fica tranquilo, André, à vontade. Então, a gente tem o direito, o livre-arbítrio sempre, para começo de conversa. Nunca vai acontecer de um espírito se apoderar do controle de nossas ações, controle de nossas emoções, se nós não permitirmos. É claro que a vigilância, é claro que o cuidado, a prece, é claro que todos esses procedimentos são fundamentais para que nós possamos evitar, mas nem sempre nós estamos tomando conta disso. Por quê? Porque vivemos num mundo que nos chama a atenção, como eu já falei, para os 5 sentidos físicos. Nós estamos sempre preocupados em satisfazer as nossas sensações materiais. Nossa visão está sempre procurando o mais bonito. Nosso tato está sempre procurando o contato com o que é mais agradável. Nosso paladar está sempre procurando aquilo que nos satisfaz a nossa degustação. E nós ficamos limitados a esses sentidos físicos. O nosso mundo ainda acredita que só existe esse mundo físico. Nós precisamos cada vez mais tomar consciência de que somos espíritos e que esse mundo físico é uma transição necessária para o nosso processo evolutivo, porém, apenas uma transição. O verdadeiro mundo, a verdadeira realidade, a vida verdadeira é a vida espiritual. E nós, nesse planeta ainda pouco evoluído em que vivemos, apesar de tantas evoluções materiais que temos apresentado, algumas evoluções morais também, ainda temos muito que aprender e muito que melhorar moralmente para começarmos a ter plena consciência da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E é muito importante que na casa espírita nós estejamos sempre batendo nessa tecla. Porque a gente está o tempo todo, durante a nossa vida, lá fora, quando a gente sai dessa casa, se deparando com os programas de TV, se deparando com as músicas, se deparando com o convívio com as pessoas, de maneira geral. E o que é que elas estão sempre nos solicitando? Compre, né? Compre. Eu acho que a ordem que mais nós ouvimos no dia a dia é compre. E o compre é, hoje, reconhecidamente, uma obsessão. Existem os compradores compulsivos. Lembra que eu falei que a obsessão é uma compulsão? Existem os compradores compulsivos, aqueles que não conseguem ficar sem comprar alguma coisa. Às vezes é algo que ele nem vai usar. Às vezes é uma pessoa que compra algo e termina guardando em casa ou dando de presente para outras pessoas, mas não consegue ficar sem comprar. É interessante isso, né? Aí a gente pensa, a obsessão acontecendo aí. E aí, nesse caso, é uma obsessão simples. Mas tem também a obsessão, a fascinação, né? Que nesse caso já é um domínio um pouco maior do espírito obsessor sobre
aquela pessoa que, em geral, já acontece mais com a pessoa que tem mais uma mediunidade mais ostensiva, né? A fascinação é uma ação direta e constante do pensamento de um espírito sobre a mente do médium, paralisando-lhe o raciocínio de tal modo que este aceita tudo que lhe é passado pelo espírito como uma mais pura verdade, reproduzindo, desde informações simplórias aos mais complexos disparates, como se fosse tudo fruto da mais profunda sabedoria. O espírito que se dedica à fascinação de um médium é ardiloso, pois primeiro ele tem que ganhar a confiança irrestrita do médium para aos poucos ir dominando o seu raciocínio. Aqueles que já têm algum convívio na casa espírita, por exemplo, sabem quanto é comum médiuns que acham ou sei lá, acreditam que são que os seus guias espirituais, que seus orientadores espirituais, seus espíritos protetores, são tipo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e por aí vai. Tem muitos. E é tão comum isso, eles acreditam de verdade. Acreditam de verdade. E a gente sabe que um espírito superior como Bezerra de Menezes, se a gente tiver um mínimo de autoconhecimento, um mínimo de autocrítica, a gente sabe que o Bezerra de Menezes nunca iria ser o meu guia espiritual, por exemplo. Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Podia ser, talvez, por uma benevolência muito grande do pai, o desejo de Bezerra mandar um emissário dele, um espírito um pouco menos progressivo, né, evoluído, mas que vá talvez bater um papo comigo, tentar me influenciar em alguma coisa, se eu deixar, porque as minhas limitações são muito grandes e eu de repente posso não dar acesso, né, a esse espírito superior. Mas enfim, existem médiuns que até acham que são guiados pelo próprio Bezerra de Menezes e se acham na autoridade de repassar tudo o que ele diz. E é aí que acontecem completos disparates intelectuais, né? E a importância desse espírito se fazer convencer pelo médium, o médium ser convencido desse espírito, né? Finalmente existe a subjugação, e essa sim é que é impropriamente chamada de possessão. E a gente sabe que não é possessão, por quê? Porque não existe a tomada do corpo pelo espírito, mas apenas um vínculo perispiritual, ou seja, o perispírito do médium se vincula ao perispírito do espírito obsessor e, consequentemente, ele consegue dominar as ações do médium. Mas a subjugação é uma influência tão forte sobre a mente do médium, sobre a mente do médium, que não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito dos espíritos que o influenciam. Então, como a gente pode ver, a obsessão ela passa por todas essas gradações, né? Vamos tentar ser o mais rápido. A obsessão é uma doença. A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, inclusive pelo CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, o CID-10, que esse item F44.3 é um estado de transe, né, de transtornos causados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade associada à conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Ou seja, aquela pessoa sabe onde está, mas não sabe quem é. Ela perde a consciência de quem é, né, segundo o entendimento da ciência, né? Então, ele, inclusive, exclui essas possibilidades tanto de excluir aquelas situações admitidas no contexto cultural e religioso do sujeito, né? Isso, geralmente, ela deve ser incluída somente entre os estados de transe involuntários não desejados. Ok? Ou seja, ela só é considerada doença se for uma coisa involuntária por parte do médium, ou da pessoa que está sofrendo. Também exclui esquizofrenia, o uso de substâncias psicoativas, enfim. Então, existe definido uma doença relacionada ao que nós entendemos por obsessão.
E como evitar? Como tratar? Já que é uma doença, como a gente pode tratar? Nem toda perturbação emocional tem origem espiritual, sendo sempre importante a averiguação médica das suas origens. É bom lembrar que, se nós vimos a uma casa espírita porque estamos desconfiados que estamos sofrendo alguma obsessão, nós temos que ter o cuidado para não aceitar isso, se uma casa espírita, que certamente não é uma casa espírita séria, fizer, orientar que ela largue o tratamento médico. Se ela está sentindo que está sofrendo algum tipo de problema e busca ajuda na casa espírita, nunca uma casa espírita pode recomendar que ela largue o atendimento médico tradicional. Então é importante que o atendimento médico seja sempre feito. Porém, verificada a obsessão, reconhecendo-se o tratamento espiritual, recomenda-se o tratamento espiritual das causas, concomitante à profilaxia médica para que se elimine os efeitos. Então, o tratamento médico é sempre necessário. Pode ser que não precise do tratamento espiritual. Pode ser que não. Se você vem na casa espírita, está com algum problema, sente que está... Mas, de repente, na casa espírita, percebe que não é espiritual, o problema é orgânico mesmo, o tratamento médico resolve tudo. Agora, se for espiritual, o tratamento médico precisa ser dado também, concomitante, ok? Nunca largar. Essa coisa de dizer medicinas alternativas, coisas desse tipo, resolve o problema, não precisa de médico, é bobagem. Como evitar também? O trabalho da desobsessão realizado na casa espírita consiste, em geral, no diálogo com o obsessor, fundamentado no amor, buscando fazê-lo entender a lei divina de causa e efeito. Ou seja, o trabalho na casa espírita para desobsidiar é voltado à ajuda àquele obsessor, aquele espírito que está provocando a obsessão, para que ele entenda que aquilo que ele está fazendo não vai ser legal. Futuramente, ele poderá ser novamente a vítima naquele ciclo vicioso de causa e efeito negativo, que é fazer o mal a alguém e depois ter que responder por esse mal. Como nós todos sabemos, a nossa escolha, a nosso plantio é livre, mas a nossa colheita é compulsória, né? Então, nós temos que estar atentos a isso aí. O espírito obsessor, quando é permitido na mesa mediúnica a comunicação, ele vai receber essas orientações amorosamente, carinhosamente. Não vai ser aquela coisa de sai daqui, Satanás, ou coisa desse tipo, né? Então, é importante a gente ter em mente que o trabalho na casa espírita se fundamenta no amor. A casa espírita é, por excelência, baseada no amor pregado por Jesus. O passe espírita e a água fluidificada também produzem efeito benéfico, embora paliativo, pois são de caráter temporário e dependem da disposição do próprio enfermo a se curar. Ou seja, ninguém pense que vem na casa espírita, receber o passe, tomar água e está tudo resolvido. Eu tenho uma grande amiga, que não por acaso é a diretora da nossa casa no momento, a Eva, que fala muito um exemplo da espantar mosca de pão doce. Vocês já ouviram isso, não? A gente tem um pão doce, ele está cheio de mosca, né? A gente não quer aquelas moscas lá. Digamos que o pão doce somos nós e aquelas moscas são os espíritos obsessores. E a gente vem na casa espírita e recebe aquele passe aí, ó, espanta tudo. É claro, através da fluidificação, através do magnetismo que nós podemos aplicar, nós damos a equilibrada naquela pessoa e a pessoa sai melhor. Afasta aqueles espíritos, os espíritos superiores que estão trabalhando na casa também, encaminham, orientam, afastam aqueles espíritos menos evoluídos. Mas com o tempo, com a nossa própria falta de controle, com a nossa falta de vigilância, com a nossa impertinência no mal, nós continuamos, daqui a pouco eles estão de volta. As moscas voltam para o pão doce. Então a gente precisa ter consciência que o passe e a água são paliativos, ok? Porém, só a verdadeira reforma íntima pode trazer a cura definitiva
e constante. E consiste em autodesobsessão, através da própria reforma íntima, tal como esclarece a doutrina, ou seja, a evangelização própria, a autoevangelização, esforço e empenho para dominar suas más tendências. Nós temos que nos empenhar em melhorar, dominar nossas más tendências, até chegar a uma autoaceitação, auto-perdão e amor próprio. A prece, sem dúvida, é o mais poderoso meio que se dispõe para demover as obsessões de seus propósitos maléficos. Está na Gênese. E, finalmente, a caridade. A prática da caridade é o exercício para desenvolver a si mesmo, ou desenvolver em si mesmo o amor próprio que preconiza o Evangelho. Então, a única forma de curar definitivamente a obsessão. Se nós queremos nos livrar de espíritos obsessores, temos que atender esses 3 requisitos. Encontrei aí um texto que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, o grande filósofo grego, em seu tempo, leu no templo de Delfos a seguinte frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Somente com o estudo de nós próprios, que observamos se é o nosso pensamento ou se é o pensamento de outro em que nos influencia, é claro que nem sempre conseguimos perceber, mas sempre podemos saber se atingimos dentro daquilo que apreciamos a lei do Criador ou se agimos fora dela. E se estivermos a agir fora da moral cristã, não importa se o nosso pensamento, eu até corrijo aqui, não importa se o nosso pensamento é nosso ou de outro, de algum espírito obsessor, cabe a nós combatê-lo. Paulo de Tarso diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Alerta-nos através dessa palavra que tudo podemos fazer com o nosso livre-arbítrio, mas nem tudo que fazemos se reverterá em nosso proveito espiritual. Então é importante a gente vigiar, nos observar, nos conhecer, procurar ter mais controle sobre nós mesmos. Estar aqui numa palestra, assistindo, ouvindo essas palavras, tem a finalidade, tanto para quem está sentado ouvindo, como quem está falando, relembrar que nós precisamos ter vigilância, cuidado, autoconhecimento, nos procurar aprimorar cada vez mais, controlar as nossas más tendências. Cada pessoa que você presta auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. Chico Xavier sempre aconselhava alguém que chegava reclamando dos problemas, dizia assim: vá ajudar alguém, ajude os outros, participe da caridade, faça a caridade. É o melhor caminho para você perceber o quanto você não tem problemas e, consequentemente, vai estar matando 2 coelhos numa cajadada só, né? Porque vai conseguir se melhorar e ainda ajudar os outros a melhorar também. Queria agradecer, lembrando a todos que amanhã é um dia especial. Aqueles que têm filhos, tenham um excelente domingo, Dia dos Pais, que todos os dias são dias dos pais, assim como todos os dias são dias das mães, né? Aqueles que ainda têm seus pais, vão lá abraçá-los, vão lá agradecer pelas suas vidas e por tudo que foi feito por nós. E aqueles que não têm, elevem o pensamento a Deus, no sentido de que ele seja lá em cima acolhido e abençoado. Deus nos abençoe.